questão 18 tem aqui um triângulo, parece ser um triângulo equilátero. Olha aqui. Sobre os lados do triângulo equilátero ABC abaixo, tomam-se os pontos D, E e F, tais que AD seja igual a BE, que seja igual a CF. Como assim? AD tem que ser igual a BE, que tem que ser igual a CF. São iguais, é? E esses outros três aqui, hein? É claro, se o triângulo é equilátero e você já está tomando esses três segmentos iguais, quer dizer que esse pedaço aqui vai ser igual a esse. Claro, porque é igual ao lado menos a parte amarela. Vai ser a mesma coisa aqui também, né? Tá, sendo assim, esses três triângulos que são formados aqui, eles são triângulos congruentes, né? São iguaizinhos. Eles todos têm um ângulo de 60 graus e eles têm esses dois lados iguais aqui. Então esse triângulo é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo. Tá, em consequência disso, esse lado aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Ou seja, esse triângulo que a gente forma aqui dentro é um triângulo equilátero também, né? Então essa construção aqui, como ele falou, ou seja, basta obrigar esses três segmentos aqui a serem iguais, você tem esses aqui iguais e o triângulo formado aqui dentro vai ser um triângulo equilátero. Isso aqui é uma conclusão que você tinha que chegar para resolver o problema. Bom, e aí ele falou o seguinte: sobre os lados do triângulo DEF da figura 1, DEF é esse aqui. D, E e F, que a gente já viu que ele é equilátero, né? Tá, tomam-se os pontos GH e I, GH e I, de tal forma que DG, já viu que agora vai acontecer a mesma coisa, né? DG seja igual a EH, que seja igual a FI. Igualzinho na etapa anterior. Você pegou aqui esses três pedaços iguais e aí você conseguiu formar o quê? Aqui dentro você formou um outro triângulo equilátero. Certo, agora vamos ver o que ele pergunta. Com base nas figuras 1 e 2, tem-se necessariamente que, primeiro, o triângulo GHI é isósceles. Olha aqui. Olha só, GHI é esse triângulo aqui de dentro que a gente viu que ele é equilátero, né? Quer dizer, o isósceles tem dois lados iguais e o equilátero tem três lados iguais, mas será que todo equilátero é isósceles também? Porque ele tem dois. Tem um terceiro que por acaso é igual também. Então, ficou aqui a dúvida para a gente tirar. Já já eu vou tirar essa dúvida, tá? O triângulo equilátero é isósceles ou não? Vamos ver as outras aqui. Questão polêmica, né? Olha aqui. Os triângulos DGI, GEH e HFI são retângulos. DGI é esse triângulo aqui, ó. Tem ainda GEH e HFI. Esses triângulos são retângulos? Não. Não tem nada que garanta que eles sejam retângulos. Só se você pegasse o ponto G, o H e o I de tal forma que esse ângulo aqui fosse reto. A única forma. Mas não é garantido, né? Você tem aqui um monte de pontos para pegar. Só um deles vai te dar um triângulo retângulo ali. Então você não pode afirmar que isso aqui acontece. Isso aqui, quando você fala se é falso ou verdadeiro, verdadeiro significa será sempre verdadeiro. Não basta ser verdadeiro num único caso. Então isso aqui está errado. Isso não é verdade. Letra C, IH é paralelo a AB, GH é paralelo a AC e IG é paralelo a BC. Isso tá certo? IH é paralelo a AB. Calma aí, quem é o IH? O IH tá aqui. Esse é o IH. E esse aqui é o AB. Será que o IH tá paralelo a AB? Parece que é, hein? Será que isso tá correto? Aqui você tem GH paralelo a AC. GH paralelo a AC? Parece que não, né? E o IG paralelo a BC? IG paralelo a BC? Não.
não necessariamente isso aqui vai acontecer. Pode ser que você tenha uma determinada medida para esse DG aqui, de tal forma que isso fique paralelo a isso. Mas existe uma única medida. Se você pegar um ponto G genérico aqui dentro, idem para o H e idem para o I, você não vai ter necessariamente o paralelismo entre esses segmentos aqui. Então, essa afirmativa aqui é falsa também. Depois, GHE é agudo. GHE. GHE é agudo? Não, eu estou vendo aqui que ele não é agudo. É um ângulo obtuso, né? Claro que você pode, a mesma coisa, você pode construir um ponto G aqui de tal forma que esse ângulo fique agudo. Mas isso não necessariamente vai acontecer. Depende de onde você colocar essa primeira medida DG. Depois disso, você tem as outras determinadas. Então, você não pode afirmar que o ângulo GHE é agudo. Quando você tem uma afirmativa para dizer se é falsa ou verdadeira, verdadeira significa sempre verdadeira para todas as posições que a figura tiver. Isso vale para qualquer ponto da matemática, né? Quando você fala que alguma afirmativa é verdadeira, ela tem que ser verdadeira para todos os casos possíveis. E isso aqui não é verdadeiro para todos os casos possíveis. E agora? Eu tenho aqui 3 afirmativas que eventualmente poderão ser verdadeiras em algumas situações, mas nem sempre são. E a gente tem essa afirmativa aqui. Quer dizer, se todo triângulo equilátero for isósceles, isso aqui estaria certo. A resposta seria essa letra A. Olha só, o que é um triângulo isósceles? Isósceles é quando você tem 2 lados iguais. Pergunta, é obrigatório que eu tenha que ter um terceiro lado diferente desse para ser isósceles? Ou essa situação aqui também é aceita? 2 iguais e o terceiro por acaso é igual também. Será que ele continua sendo isósceles ou será que ele deixa de ser isósceles nessa situação? Pois é, isso aqui é uma questão que existe uma polêmica entre os matemáticos. É uma questão de definição, é uma questão de convenção. Convenciona-se que esse aqui é isósceles também, ou não. Então, isósceles tem que ter 2 iguais ou pelo menos 2 iguais. Então, eu falei que depende do autor, né? Se você olhar, por exemplo, o autor é Oswaldo Dolce, que é autor do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, que é um livro usado como bibliografia para a prova da EPICAR. Ele diz que todo equilátero é isósceles também. Ele aceita isso. Então, numa questão da EPICAR que envolva isso, você tem que responder que isso aqui é certo. A resposta é essa aqui. Olha lá o livro do Oswaldo Dolce, onde ele fala isso. Você tem que seguir essa referência, porque é a bibliografia indicada pela EPICAR. Se você olhar, por exemplo, o livro do Eduardo Wagner, ele diz que o equilátero não é isósceles. Ele considera isósceles tem que ter 2 iguais, e o terceiro tem que ser diferente. Ou seja, apenas 2. E agora, quem é que é o correto? Se você está fazendo uma prova da EPICAR, você tem que considerar o livro do Oswaldo Dolce, que indica que o triângulo equilátero é isósceles também. Infelizmente, você tem que se virar com isso. É claro que nessa questão, você não precisaria saber isso, que no livro de referência está dizendo que o equilátero é isósceles. Porque essas 3 afirmativas aqui, a gente viu que elas podem ser verdadeiras em determinadas situações, mas no caso geral elas não são verdadeiras, podem ser verdadeiras ou falsas. Então você eliminaria essas 3 e a única correta seria essa. Você iria marcar essa letra A por exclusão. Por sinal, é a resposta do problema, tá? Agora, se você olhar um outro autor, vamos dizer um outro autor mais básico ainda. Esse autor aqui, ó, Euclides, conhece Euclides? O Euclides é o autor que escreveu o livro Elementos da Geometria.
Escrevi em inglês sem querer, sabe por quê? Porque o original desse livro está em grego. O Euclides é um matemático lá da Grécia Antiga que foi o pai da geometria. A geometria já era conhecida pelos gregos e pelos egípcios, mas foi o Euclides que pela primeira vez colocou tudo isso num papel, formando um livro. Esse livro se chama Elementos da Geometria. E nesse livro Elementos da Geometria, que você pode baixar, tem aí na internet, ele fala o seguinte, que existem 3 tipos de triângulo. O equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Que o isósceles é aquele que tem apenas 2 lados iguais. E tem o triângulo que tem os 3 lados diferentes, como é que ele se chama? Escaleno. Pode olhar que está lá no livro do Euclides. Então, é uma questão de bom senso você não pedir esse tipo de coisa numa questão de prova. Você não vai discriminar se o sujeito vai acertar ou se vai errar pelo fato dele fazer alguma coisa de acordo com Euclides ou se vai fazer alguma coisa de acordo com Oswaldo Dolce. Mas, por via das dúvidas, para efeito de epicar, você segue o caminho do Oswaldo Dolce. Sinto muito, você vai ter que ignorar o Euclides nesse caso.